De volta por aqui com o nosso programa e hoje nós recebemos aqui o Dr. Felipe Jorge, que é neuropediatra e, rapaz, eu tô sabendo que eu tenho uma audiência garantida com a dona Corina, porque semana passada veio o pai, hoje veio o filho. Veio o marido semana passada, hoje veio o filho. Tá bom, Felipe? Como é que tá? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, cara? Tudo bem. Irmão, obrigado por ter vindo. A gente vai falar de um mês sobre conscientização acerca do abuso infantil, né, abuso sexual. E aí, por que a gente conversa com um neuropediatra sobre isso, doutor? Eu acho que tem aí duas coisas importantes, né? Quando a gente fala de abuso, né, é um tema difícil que ninguém quer falar, né? E é um tema que chega nas nossas vidas, às vezes, como uma manchete muito grande, né? O abuso infantil. Mas, às vezes, esse abuso ele é sutil. E nem sempre ele é um abuso de uma forma de uma violência. Esse abuso ele pode acontecer de diversas formas na vida da criança. E, às vezes, ele chega, vamos dizer, sorrateiro mesmo, né? E às vezes das formas muito inesperadas. E às vezes ele vai chegar não só lá para o psiquiatra, não só lá num caso grave que vai chamar a atenção da mídia, mas ele vai chegar de uma forma discreta, com uma mudança de comportamento, uma mudança de sono, uma queda de rendimento na escola, uma agressividade, às vezes repentina, aquelas coisinhas que... Uma mudança no comportamento geral. Sim, a criança amorosa, afetuosa, começa a ficar ríspida, retraída, mudar a roupa, mudar às vezes o jeito que se veste. A criança que era falante, começa a não falar. Então, isso às vezes chega no neuropediatra. Queda do rendimento na escola. Vai chegar onde? Vai chegar para mim como neuropediatra. E aí, doutor, como é que consegue, de repente, fazer essa análise para entender que aquilo não é algo que foi se desenvolvendo ali no nível cerebral da criança ou neural e que, na verdade, teve um gatilho, teve um abuso ali? É aí que vem a parte difícil, né? Porque dentro da neurologia a gente é muito acostumado ao quê? Você faz um exame e vai aparecer lá, né? Que você tem um problema, que você precisa tratar, mas aí não vai aparecer nada. Aí que vem a parte humana da conversa, do entendimento, porque você precisa entrar nesse universo. E a criança não é igual ao adulto, né? Eu sempre falo isso para os pais. Nós que somos adultos, às vezes temos dificuldade de entender as nossas emoções. Verbalizar. A gente tem que fazer terapia, porque a gente não consegue entender nossas emoções. Quem dirá uma criança, que às vezes nem entende que aquilo que ela está passando pode ser uma situação de violência, de abuso. Porque a criança às vezes não entende, né, da idade, às vezes ela não entende que aquilo é um abuso. Doutor, e aí, por exemplo, as crianças estão muito expostas hoje às telas, à internet. Que tipo de abuso pode acontecer nesse ambiente, nesse cenário? Isso é extremamente importante, isso que você citou, Vinícius, porque hoje em dia as telas elas estão presentes em todos os lugares e cada vez mais nas crianças mais novas, gerando aí diversos prejuízos no desenvolvimento das crianças. E os pais, os responsáveis, eles são responsáveis pela exposição dessas crianças. E hoje em dia a gente tem o bullying e o cyberbullying. Essa criança ela fica exposta às redes sociais e aí expostas também ao bullying e ao abuso ali naquele contexto da internet, das mídias digitais. A gente está falando então de um abuso que pode ser exatamente em função dessa exposição e a criança virar alvo de críticas, virar alvo de apelidos, daqueles desafios. Quando que isso ganha um contorno sexual? Então, não tem uma idade certa, né? Não tem um momento certo. Por isso que os pais têm que estar sempre atentos, né? Então, assim, acho que a pergunta antigamente era como foi na escola? Hoje em dia a pergunta é como foi na internet hoje o seu dia, filho? Porque os pais têm que estar sempre atentos e monitorizando.
né? Você não deixa seu filho fazer uma comida sozinho, por quê? Porque é perigoso. Ele pode se machucar. Não é isso? Por que você vai deixar ele, de repente, no meio do nada na internet? Você não deixa ele sair na rua sozinho, num lugar que ele não conhece. Por quê? Porque é perigoso. Você não vai deixar ele entrar na internet sozinho, porque é perigoso. Então existem milhões de coisas na internet ali que são conteúdos perigosos. E a gente não fala só de pornografia, não fala só de sites proibidos para menores, sites violentos. Né? Tem várias questões que são perigosas em diversos momentos. Né? Entrar em chats, conhecer pessoas. Aí tem muitas pessoas mal intencionadas, né? Eu estava olhando para cá, doutor, porque a gente recebeu aqui um testemunho aqui, ó. Bom dia, precisa mais policiamento aqui em Taubaté, porque tá cheio de pedófilos. A minha filha foi vítima de assédio sexual lá no estágio. Ela tem 17 anos, denunciei e nada foi feito. Ficou com síndrome do pânico, ansiedade, só fez aumentar a depressão também. Perdeu todos os direitos de estagiária, não recebeu o certificado. Ficamos, olha aí, como se fôssemos nós os culpados, e o MP arquivou o processo. É o depoimento da Sônia, inclusive porque a gente está aqui, pessoal, falando exatamente com o doutor Felipe Jorge, que é neuropediatra, sobre as mudanças comportamentais que podem acontecer com uma criança, com um adolescente que seja exposto a um ambiente tóxico, a um ambiente em que ele sofra algum tipo de assédio ou até abuso. E aí, como está aqui relatando a Sônia, nossa telespectadora, né? A criança ou adolescente passa por um trauma que gera sequelas. Com certeza. Esse caso, né, é um caso mais grave, infelizmente, né? E que gera sequelas, assim, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, né? E, assim, vamos torcer para que dê tudo certo, porque é possível recuperar, é um tratamento que vai demorar, vai demandar um tempo, uma atenção, mas que é possível uma recuperação, né? Mas vai deixar marcas, vai deixar sequelas, então o ideal é perceber logo. Vamos ficar atento, perceber logo, qualquer sinalzinho já perceber. E essa idade, a adolescência, é determinante, né, doutor? A gente está falando difícil, aqui né? com o neuropediatra, e o senhor começou a nossa conversa falando de alguns sintomas que eram muito relacionados à mudança de comportamento, mudança de roupa, era muito falante, ficou calado, passou a ser agressivo, que era uma criança carinhosa. Tudo isso acontece repentinamente, mas no processo, pela sua experiência, demora para a criança modificar? Ou, assim, ela absorve aquilo e, de repente, fica mais agressiva, ou, de repente, muda de roupa, ou fica mais calada, se tranca mais no quarto? Ou isso... Como é que acontece? Costuma acontecer de uma forma mais rápida, assim, né? Porque pode ser uma mudança mais progressiva. Cada caso vai ser mas é uma mudança meio rápida, assim, né? Porque é uma situação que já vai ter ali um divisor de águas. Diferente de uma criança que tem um transtorno do desenvolvimento. Uma criança que tem um TDAH. Então, desde criança, o comportamento é daquele jeito. É explosivo, é agitado, não para. É uma criança autista. Desde pequena é assim. Então, óbvio que também crianças com TDAH, com TEA, podem estar sujeitos também a todas essas questões. Também o olho tem que ser redobrado nesse tipo de criança. Mas a gente tem que pensar que essas mudanças, elas são abruptas, né? Até quando a gente estava falando, eu estava lembrando daquela série Adolescência, né? Eu não sei para quem assistiu, o menino, a escola relata que ele tinha mudanças de comportamento, mas os pais acabam, é adolescência, é assim e tal. É mudança hormonal. Acaba, às vezes, não valorizando muito. Óbvio, todo adolescente muda. É a fase da mudança. Mas, às vezes, essa mudança é demais, né? Mudança demais, né? E muito num espaço de tempo, então, mais curto. Mas é repentina aquela alteração comportamental. A criança fica necessariamente mais agressiva? Às vezes não, né? Às vezes mais retraída, mais quieta, mais calada. E aí é difícil também acessar, né? Porque a criança que fica
mais calada, adolescente faz muito isso, né? Ele começa a sofrer e ele se retrai. E daí você perde o acesso. E daí já é difícil tirar coisa do adolescente, ainda mais ele quieto. Então é essa forma que a família tem que tentar manter isso sempre. Manter bons vínculos, bons hábitos, manter aquela coisa que a família gosta de fazer junto. Isso é muito importante. Para que ele não ganhe linha. Porque senão ganha linha, vai embora, alguém vem, corta e você nem vê. Vai ganhando a sua linha, mas mantenha aquele programa da família, mantenha aquela união, mantenha aquela proximidade. Para poder, inclusive, estar próximo ali e também, como você disse, monitorar, toda hora de olho. A internet, já recebi aqui um especialista que falou, é como se você deixasse seu filho à meia-noite num lugar escuro, sem ele conhecer ninguém, no meio da rua. Porque tem muitas coisas que podem acontecer. A exposição por si só da tela ou a tela, ela também já pode fazer muito mal às crianças. Já pode fazer muito mal. Óbvio que a gente vai depender do conteúdo, depende do que, né? Se é um celular, se é uma rede social, tudo varia. Então tudo tem a sua idade certa. E hoje em dia a gente tem o ECA digital, que está aí entrando em vigor esse ano para tentar limitar aí as redes sociais, principalmente, conteúdos impróprios, aí para essa idade aí mais crítica, né? A gente que é adulto já faz comparação, já fica depressivo, porque fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa viaja tanto? Que tanto de dinheiro que essa pessoa tem? Como é que ela faz para ser tão bonita? Como é que ele faz para ser tão forte e tal? A gente já fica se comparando, criança é ainda pior. Pior, e aí acontece o bullying, né? O cyberbullying. Porque antigamente o bullying era só na escola, agora o bullying ele é fora da escola também, né? Nos grupos de WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Então você pensa que isso é uma forma de violência, né? Isso é uma forma de abuso. Então, assim, óbvio que o abuso sexual ele é grave, ele deixa marcas. E ele deve ser combatido, ele deve ser denunciado, mas todas as formas de abuso, elas devem ser protegidas. A violência, a comunicação tóxica, aquele ambiente tóxico muitas vezes da família, né? Pai e mãe que não se entendem, brigam, questão de crise econômica, tudo isso atinge as crianças de uma maneira diferente. Sim, sim. E claro, assim, né, violências sexuais são as mais graves, são as que mais assustam, mas todas as formas de violência vão afetar a vida da criança, né? Então, tudo isso vai afetar o desenvolvimento da criança. A que momento a criança começa a entender o que está acontecendo, que não tá, alguma coisa não está certa ali no ambiente familiar? É desde pequenininha que ela já percebe uma energia, um ambiente pesado, como a gente diz? Ou ela começa a compreender a partir dos 5 anos? Como é que é? Eu falo que a criança é uma esponjinha, né? Então, desde pequeno, se a energia tá ruim, a criança já vai sentindo ali, já vai absorvendo essa energia. E vai manifestando isso. Mas acho que aí depois dos 4, 5 anos já vai entendendo mais e depois dos 10 anos já compreende bem, né? Já compreende bem a situação. E às vezes não consegue filtrar e nem digerir aquilo. E às vezes ser reativo também, né? Às vezes a criança é reativa, né? Então, às vezes ela é agressiva, ela é tudo, mas por conta de uma violência dentro de casa também, né? Então, isso ela é um reflexo daquilo. É um reflexo do que ela está vivendo. Eu me lembro que o meu pai e minha mãe, quando iam discutir, fechavam a porta. Minha mãe fechava a porta do quarto. Aí a gente falava, eu e meu irmão, a gente ficava na sala, mas é melhor não ver, né? Tem algumas coisas que a criança não precisa passar, né? Não precisa ver. Então, discussões que não são necessárias, né? Não é ela que vai resolver. Ela não precisa ficar com aquele peso. Com certeza. Em relação à TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, em relação ao TDAH, tudo isso piora com a exposição às telas. As telas também podem ser causadoras, por exemplo, essa exposição frenética, as coisas podem causar um aprofundamento no TEA ou uma piora do TDAH? Podem, isso já é documentado por estudos. Então, as telas causam piora
do TEA, piora de irritabilidade, piora de agressividade e no TDAH, piora de atenção, piora de motivação, mais dificuldade do controle dos impulsos. Então tudo isso já é provado. Aí principalmente nos conteúdos interativos celular e principalmente, né, precoce. Antes dos 5 anos de idade, celular, recentemente alguns estudos mostraram até redução do QI, da inteligência. As crianças ficam mais burras, assim, literalmente falando, as pessoas vão ficar menos inteligentes expostas à tela. Meu Deus do céu, então, preciso conversar com meu filho. É grave, né? Preciso conversar com meu filho, doutor. Eu de novo estou olhando aqui porque temos uma participação. Adoro chegar mais, tem uma pergunta, doutor, tem um adolescente de 12 anos que não respeita ninguém. Nem o professor, nem avô. Ela desafia o tempo todo, parece que não tem limite, não reconhece o erro. Pode ser um sintoma de algum transtorno? A gente, pelas características, né, esse comportamento desafiador, não respeitar limites, isso pode ser o transtorno opositor desafiador, que é o conhecido como o TOD, né, que realmente tem essas características, né, de enfrentar as figuras de autoridade, não respeitar os limites. E isso pode ser um transtorno normalmente associado ao TDAH ou TEA, normalmente vem associado a essas outras condições. Doutor, e essa abordagem, ela é terapêutica ou medicamentosa? Primeira linha sempre é terapia. Terapia não só da criança, mas também dos pais. Os pais precisam entrar nessa dinâmica. Precisam entrar nos eixos também, né? Precisam entrar nessa dinâmica. Porque às vezes é uma forma de lidar. Eles acabam por ajudar nos sintomas, né? Doutor Felipe, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Por ter vindo, bater um papo com a gente. Um grande abraço, obrigado. Manda um abraço pro seu pai, de que eu sou fã. Gosto muito do doutor Mário, palestrino como eu. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Nada, imagina.